Boa noite, irmãos. Hoje é dia 20 de abril de 2025, domingo de Páscoa. Estamos aqui reunidos no culto da Igreja Evangélica de Interlagos, Igreja de Interlagos, aliás. E hoje é um dia muito especial, né? As famílias se reunindo para comer ovo de chocolate, né? E as crianças nas escolinhas comemorando o coelho de Páscoa, né? Então, o que a gente vê, irmãos, o mundo tentando se afastar dos verdadeiros valores do dia de hoje, né? As famílias não se reúnem para falarem, olha, hoje foi o dia que Jesus ressuscitou, né? Não, as famílias se reúnem para ver qual que é o ovo de Páscoa, o ovo de chocolate mais gostoso. E as crianças nas escolinhas, teve até uma escola, se não me engano, lá em Minas Gerais, que as professoras foram orientadas a não falar da ressurreição de Cristo, que Páscoa estava ligada com a ressurreição de Cristo, né? Isso é uma coisa, assim, que talvez mude, né, irmãos? Talvez não há mal que sempre dure, né? Essa onda de perseguição à igreja cristã, a silenciar, né, o cristão, silenciar a igreja, silenciar os valores de Cristo, né? Talvez um dia acabe, né? Talvez um dia acabe essa força que o sistema faz, né, para tentar passar uma borracha, apagar Jesus Cristo da mente das pessoas, né? Mas a gente está aqui para falar que hoje a cristandade comemora a ressurreição de Cristo. Que isso, irmãos, vale a pena lembrar o significado da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. A primeira Páscoa foi comemorada lá no Egito, quando Moisés estava trazendo aquelas pragas por parte de Jeová e Faraó, com o coração endurecido, não deixava o povo sair, ir embora, e foi dito, né, por Moisés, foi orientado ao povo que sacrificasse um cordeirinho ou uma ovelhinha e o sangue fosse passado nos umbrais da porta, e a última praga que os egípcios iriam receber era a praga da mortandade dos primogênitos, dos animais primogênitos, dos filhos primogênitos, ia ser uma dor muito grande. E quando o anjo passasse, o anjo da morte passasse, e ele visse nas portas aquele sangue, que significava que um cordeiro foi morto em sacrifício a Jeová, o anjo da morte não passaria por aquela casa, ele passaria reto. E essa passagem quer dizer Páscoa. As pessoas iriam comer aquele cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento, comer apressadamente, porque elas sabiam que elas iam ser libertas do Egito. E quando Jesus, na véspera, na sexta-feira, quando era a Páscoa dos judeus, Jesus reuniu seus discípulos para fazer a Páscoa. Só que aquela Páscoa Jesus transformou na primeira Santa Ceia. Quando Jesus distribuiu o pão, distribuiu o cálice, e ele se alegrou com os discípulos, que ele falou, olha, essa ceia vai ser a primeira de muitas que vocês vão fazer, e façam isso em memória de mim. E Jesus mostrou que naquela santa ceia não iria, daí em diante, não iria mais precisar de sacrificar cordeiros, porque Jesus, ele foi o cordeiro imaculado morto em prol
das nossas vidas, morreu pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar, e foi um sacrifício perpétuo. E ele foi para a cruz, foi escorraçado, foi humilhado, foi judiado, foi xingado, e naquela cruz ele levou todos os nossos pecados, e naquela cruz ele verteu seu sangue, por isso temos a remissão dos nossos pecados. Não precisamos mais de fazer sacrifícios de animais, porque tudo foi consumado naquela cruz. E quem olhar para a cruz, quem crer em Jesus, irmãos, ele ocupou o nosso lugar. Ele fez um sacrifício vicário. Para quem olhar para Jesus, ele fez um sacrifício vicário. Às vezes eu fico pensando, né, irmãos, aqui na Terra, né, tem gente que não está nem aí para Jesus, não está nem aí para a igreja, não gosta de ouvir falar de Jesus, não quer saber de oração, não quer saber de nada que se relacione a coisas religiosas, a coisas espirituais, né? Será que quando Jesus vier em glória, separar os bodes das ovelhas, essas pessoas vão falar, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Se a pessoa não suporta ficar com Jesus aqui, como é que ela vai querer ficar com Jesus na eternidade, irmãos? E aí, irmãos, Jesus na cruz foi morto, verteu seu sangue, e ao terceiro dia ressuscitou. Num domingo, ele ressuscitou. Na verdade, a Páscoa dos judeus era a morte. Foi pela morte dos primogênitos que Faraó acabou deixando o povo ir. Jesus, ao contrário, ele não veio trazer morte para nós, ou para primogênito, ou para qualquer que seja. Ele veio morrer em nosso lugar. Então, é uma coisa inversa do que aconteceu. Mas aconteceu na Páscoa dos judeus. Só que a nossa Páscoa, que a gente comemora, não tem a ver diretamente com a Páscoa dos judeus, tem a ver indiretamente, porque através da Páscoa dos judeus, o povo de Israel foi liberto de Faraó. E através da morte de Jesus, que verteu seu sangue na cruz, nós temos remissão dos nossos pecados e libertação desse mundo para entrar no reino de Deus. Então, esse é indiretamente o paralelismo que a gente faz. Mas diretamente, nenhum primogênito teve que morrer. E nenhum animal teve que morrer. Quem morreu foi Jesus na cruz. E a nossa comemoração é na sua ressurreição. Eu queria que o pastor abrisse, só para a gente ter uma base da Bíblia, em Lucas, que eu acho que é a melhor descrição que tem nos evangelhos, irmãos, é a de Lucas. Lucas 24. A gente vai ler junto aqui a ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Até aqui, irmãos. Jesus não está entre os mortos, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno. Jesus venceu as garras que o prendiam. E por causa desse
maior milagre, foi o maior presente que nós recebemos, irmãos, a remissão dos nossos pecados, para aqueles que nele creem. Então, hoje, nós comemoramos a Páscoa, mas a Páscoa cristã, a remissão cristã, que foi através da morte e da ressurreição no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso o nosso coração se alegra. Tem um cântico que diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. E só porque ele vive. Porque se Jesus tivesse morrido, ficado no sepulcro, virado osso, caveira, esqueleto, eu não ia poder ter esperança no amanhã. Mas porque aquele sepulcro está vazio. Quando aqueles anjos ou aqueles homens resplandecentes falaram para as mulheres, por que procuras dentre os mortos aquele que vive? Então, irmãos, isso foi muito profundo. Isso é muito profundo para nós. Porque todos os sábios, os deuses, os importantes que morreram, os ossos estão lá na tumba, lá no sepulcro, se desmanchando, comido por vermes. Mas Jesus não, irmãos, Jesus foi diferente. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém, irmãos? Vou fazer uma pequena oração e que essa alegria possa inundar o coração dos irmãos. Porque hoje foi um dia de confraternização, de estar juntos, de comer comidas gostosas, mas a gente tem que pensar no que tem atrás disso, no significado disso. E o significado é, ele vive, ele ressuscitou, e na sua ressurreição fomos remidos. Amém, irmãos? Senhor Deus, como é bom, Senhor, estar aqui falando do teu nome, ouvindo do teu nome. Como é bom, Senhor, estar com pessoas que pensam como eu penso. Como é bom, Senhor, podermos ter um mesmo propósito, Pai. Propósito de te buscar, de te engrandecer. Propósito de louvar a ti, Senhor. Propósito, Senhor, de separar, Senhor, essas 2 horas do meu domingo, Pai, para cantar a Ti, para louvar a Ti, para ouvir de Ti, Senhor, para ouvir uma palavra, Senhor, que vai alimentar a minha alma e o meu coração. Como é gostoso, Senhor Deus, estar em comunhão contigo e em comunhão com os irmãos, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que tu venhas a falar profundamente aos nossos corações, Senhor. Eu te peço, Pai, que tu aceites o nosso louvor, a nossa adoração. Eu te peço, Senhor, que tu possas, com a tua luz infinita, Pai, iluminar os nossos corações, aquecer a nossa alma, Senhor, para que nós nunca nos esqueçamos que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, Senhor. Renova agora, Senhor, as nossas esperanças, Pai. Renova a nossa alma, nosso espírito, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com nosso coração aberto diante de Ti, Jesus, para que o Teu Espírito Santo possa fazer conforme a Tua vontade em nossas vidas. Eu oro ao Pai em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor.